nesta terceira videoaula da série Audi 4, vamos nos ater aos aspectos operacionais e funcionais do sistema. Bem, selecionado o dia da audiência, para iniciar a audiência, como já vimos, é só clicar no botão Play e aí, muito semelhante ao Audi 3, ele vai te abrir já imediatamente o autotexto, né, da categoria presença do autor. O autor já vem na posição default como marcado como presente. Se você desmarcar, exatamente como no Audi 3, vai te aparecer as possibilidades dos motivos. Se houver advogado cadastrado no PJE, ele já vai aparecer aqui. Os advogados podem ser cadastrados tanto no Audi 4 quanto do PJE. Normalmente já busca do PJE e você também pode inserir, mais tarde a gente vê, advogados no Audi 4. Se quiser inserir algum advogado aqui, se você procurar pelo nome, ele vai te sugerir os advogados com aquele nome ali. Uma novidade é que você tem um botão aqui, este é o link. Se ao clicar, você vai ver exatamente como fica o texto que será inserido na ata. Aqui no canto esquerdo você tem esse X, se você clicar é um botão que fecha este autotexto aqui. Aqui no canto direito é para você inserir o texto na ata. Veja, se a condição, todas as condições não estiverem preenchidas, o botão fica apagado. Para que o botão fique aceso, por exemplo, aqui eu estou dizendo que tem um advogado presente, mas não coloquei ainda o advogado, então ele não vai acender o botão. Vou tirar aqui só para acender o botão, inserir, pula diretamente para o autotexto de presença do réu. Muito bem, aí manda inserir no texto. Ele vai inserir no texto e fecha, já vai diretamente para a ata. Para você entrar nos outros categorias de autotexto, você tem que escolher. Por exemplo, inserir um autotexto da categoria contingências. Você coloca o cursor, exatamente como tu faz no Audi 3, no local onde você quer inserir o autotexto, abre os autotextos dessa categoria e vão ficar todos listados aqui. Observe que ao nome de cada autotexto você tem uns ícones. Você tem este martelo. Este martelo significa que este autotexto é do juiz que está na audiência, o juiz que foi escolhido para fazer a audiência lá naquela configuração anterior. Este que tem esse paternon é um autotexto da unidade, apesar de ter o mesmo nome, e este daqui é um autotexto que tem engrenagem, é um autotexto pré-definido. Então temos dois tipos de autotextos, né? Os autotextos que são criados, né? Os do juiz e o da unidade, e o autotexto que é pré-definido no sistema. Os autotextos pré-definidos, simbolizados pela engrenagemzinha, eles não são editáveis. Só os criados aqui são editáveis, por óbvio. Se você observar no lado direito do nome, se você colocar o cursor em cima do nome do autotexto, do lado direito aparece a chave deste autotexto. Essa chave é utilizada para você inserir diretamente na ata o autotexto. Só colocar o cursor, digitar o hashtag e o nome da chave, né? Ele já vai sugerir. Veja, vou colocar aqui e apertar a tecla F4. Ele vai substituir ou inserir o autotexto. Veja que a ordem em que é incluído aqui é a seguinte ordem. Primeiro, se houver autotexto de juiz, com esta mesma hashtag, veja, com a mesma chave, ó, esses três aqui têm a mesma chave. Então, se tiver um autotexto com a mesma chave e é de magistrado, do magistrado que está na audiência, ele vai inserir no texto este autotexto. Se não tiver de magistrado, mas tiver o da unidade, ele vai inserir o da unidade. E se não tiver nenhum dos dois, ele vai inserir o prefixado. Esta mesma ordem é também exibida aqui na categoria do autotexto. Ó, veja, primeiro vem os do juiz, depois os da unidade e depois os do sistema. Então, para inserção direta, você não consegue inserir um autotexto com a mesma chave se tiver autotextos de categoria, de tipos diferentes. Vai ser sempre nesta ordem aqui. Se você quisesse inserir um outro autotexto mesmo, o da unidade, você teria que inserir isso daqui por este meio aqui. Vamos dar um
um exemplo deste aqui do adiamento, este do sistema. Este do sistema, ele foi criado com variáveis, então ele tem essas variáveis. Essas variáveis podem ser preenchidas ou não. Eu vou preencher aqui. E vou mandar inserir. Ele vai lá inserir o alto texto já preenchido. Aqui abaixo do contingência você tem a categoria de alto texto da conciliação. Ao clicar você vai ter essas abas todas aqui de preenchimento, de edição. Veja, aqui no valor você vai colocar o valor principal, digamos que fosse 40 mil, e um número de parcelas inferior a 60 meses, digamos que fosse 25 meses. Aqui você define se esse acordo é pós-sentença ou não, e se você tiver uma cláusula penal pensada ou determinada, e manda calcular. Ele já vai dividir os valores aqui na quantidade de parcelas que foi definida aqui. Caso a primeira parcela não seja essa, você pode alterar aqui. Digamos que começasse em outubro a primeira parcela. Agora você precisa recalcular as parcelas. É só você clicar aqui nessas engrenagenzinhas aqui e vai te dar uma série de opções. Remover a parcela, recalcular as datas, recalcular o valor das demais parcelas, recalcular o valor das parcelas anteriores, ou recalcular todas as datas. Você pode também editar o valor das parcelas aqui. Digamos que na primeira parcela fosse pagar mais, fosse pagar R$5.000. Veja que ele já te disse que o valor deve ser igual ao valor do acordo, tem um valor residual de R$3.400. Então você precisa recalcular o valor das demais parcelas. Pronto, ele já recalculou aqui. Na próxima aba você tem as formas de pagamento. Então tem essas formas de pagamento aqui diretamente no escritório: depósito judicial, depósito na conta corrente, depósito na conta da autora e cheque. Então, digamos que fosse diretamente no escritório. E depois você tem qual é o tipo de quitação do que foi postulado, na inicial do contrato, na inicial, enfim, tem essas opções aqui. E em discriminação você tem uma série de verbas indenizatórias já colocadas pelo próprio sistema que você pode excluir, né? E pode excluir inclusive depois da tua lista, da lista de verbas indenizatórias. E você também pode acrescentar a verba indenizatória. Digamos aqui, vou adicionar uma outra verba à minha lista, uma verba indenizatória, e aí ela vai estar listada aqui embaixo. Você dá um nome para ela, ou dá um nome de teste 1. Aqui tem a teste 2, também foi criada, e eu posso salvar estas duas verbas indenizatórias que eu acrescentei aqui à minha lista de verbas indenizatórias, de tal modo que apareça sempre listada para mim essas verbas que eu criei. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e salvo esta lista que está aqui sendo a minha lista padrão. Pronto. Agora, em qualquer processo que eu for fazer registro de discriminação de verba indenizatória de acordo, ela já vai estar listada aqui para mim. Se eu quiser tirar, como disse, é só clicar aqui. Você pode também restaurar a lista padrão das verbas indenizatórias, que é aquelas do sistema. Se eu fizer isso, já sumiu aquelas duas que eu criei, e eu já restaurei para mim a padrão, né, o conjunto de verbas indenizatórias padrão. Bom, se você vai colocando valores aqui, ele já vai deduzindo aqui, já vai te somando os valores das verbas do que é indenizatório, já vai tirando das verbas salariais ali. E aqui no canto direito você tem a possibilidade de registrar se você vai dar ciência à União ou vai deixar de intimar a União. Vou optar por deixar de intimar a União. Por fim, na última aba você tem a possibilidade de informar os valores devidos a título de custas e honorários advocatícios. Você pode informar também se esses honorários eles devem ser incluídos ou não na base de cálculo das custas. Ele já calcula as custas. Você pode também informar a isenção das custas marcando o checkbox da respectiva parte. Assim fica sem isenção e assim fica isento. Feito isso, preencheu tudo, é só inserir
Vamos dar uma olhada aqui na categoria de autotextos de contestação, do tipo contestação. Aqui você vai ter os de sistema, você pode colocar outros, como a gente já tratou. Abaixo da contestação você tem a categoria de autotexto perícia, em que você pode registrar o perito. Você, digamos que fosse uma perícia contábil, aqui os peritos estão todos cadastrados, que estão aqui são os que estão cadastrados no PJE ou aqueles que forem inseridos no AUD 4. Para pesquisar o nome, é só você colocar o nome do perito, ele vai te listar os nomes do perito e você insere. O resto tudo é muito semelhante às outras questões que a gente viu. Aqui tem a questão de prova oral, também é a mesma, não tem muito o que dizer aqui. E aqui tem os autotextos de prosseguimento, né, de encerramento, na verdade. E aqui são os outros tipos que você pode criar também, com aqueles que você quiser. Terminado, então vamos revisar e enviar para o PJE. Tem uma coisa importante aqui a se destacar, que a primeira abinha é a geral, os dados gerais, a segunda é de autor, e você tem que tomar cuidado aqui, porque se foi registrado lá na ata que o autor estava ausente por condição, ou nos casos de confissão ou ausência justificada, ele remarca aqui a presença. Você tem que enviar assim para não ter problemas. Você não precisa fazer isso quando for ausente por arquivamento. Então, quer ver só? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, o autor está ausente por confissão, mas quando você vai enviar a ata para o PJE, ele marca essa presença do autor aqui. Então, nos casos, repetindo, nos casos de confissão e ausência justificada, é colocado automaticamente esse checkbox aqui na hora do enviar. Você deixa como está, à exceção do arquivamento. Bem, outro detalhe é, se você fizer alguma alteração aqui na revisão, né, sei lá, coloca um advogado aqui e enviar, ele vai enviar esses metadados aqui, mas não vai alterar o conteúdo da ata. Então, portanto, alterações aqui na revisão, tem que tomar cuidado que eles são apenas metadados para enviar para o PJE. Então, se houver alguma alteração aqui no momento que você está fazendo as revisões das informações que serão enviadas ao PJE, vai ser alterada aqui nos metadados, mas não vai ser alterado no conteúdo da ata. Se você fizer alguma alteração aqui no acordo, você pode fazer, vai ter a mesma ferramenta, mas ele não vai alterar lá na ata, né? Para você alterar lá na ata, você vai ter que ir lá na ata para arrumar. Bom, terminado o que você precisa fazer, é só você enviar ao PJE. Ele vai dizer que os dados foram enviados com sucesso, tal. Fechou, a audiência já está travada aqui porque foi enviada para o PJE. Daqui para frente é exatamente a mesma coisa com que vocês estão acostumados para trabalhar lá no PJE, vai para o mesmo lugar, e aí as ferramentas lá no PJE não foram alteradas. Vou encerrar essa aula aqui e na próxima a gente vê como é que faz cria autotextos.